O Grêmio subiu o tom no mercado, recusou a proposta do Peñarol por Arezzo, mandou um recado duríssimo ao staff de Christian Oliveira e travou a negociação com o Nacional. A diretoria deixa claro, ninguém sai por pressão. Além disso, bastidores importantes com o novo técnico Luiz Castro, a possível saída de Gemerson, um impasse com o Gabriel Grando e até volante do Flamengo no radar. Eu conto tudo aqui no Diário do Grêmio KTO, então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir com responsabilidade e juízo. Cabeça no lugar sempre. É um site proibido para quem é menor de idade. Então, KTO... Lembra, a final da Copa do Brasil está definida e lá vai ter muita emoção, começa já no meio da semana, juízo na hora de brincar, tá bom? Vamos conversar sobre as últimas horas, preparei aqui alguns assuntos que movimentaram o noticiário do Grêmio neste domingo e que vão continuar movimentando na segunda-feira, e eu quero abrir com a situação dos uruguaios, tá? Primeiro, Arezzo. O Peñarol fez uma oferta considerada muito abaixo daquilo que é esperado. O Grêmio só aceita negociar o Arezzo pelo valor que pagou, ou próximo do valor que ele pagou, cerca de 4 milhões de dólares. E a diretoria do Peñarol afirma não ter esse dinheiro. Fizeram uma proposta menor, aquém das expectativas, e o Grêmio de bate-pronto disse não. A recusa foi uma informação dada pelo Alex Bagé. O que nós temos é que a direção vai manter essa postura firme. Ou os caras pagam aquilo que é exigido, pode até tentar aí uma parcelada, né, uma condição melhor, mas ou paga o que é exigido, ou o negócio não vai ser feito. E tem um outro problema com um outro uruguaio. Nós estamos acompanhando a novela Kiki Oliveira. Dessa vez, a direção do Grêmio mandou um recado duríssimo para os empresários, para o staff do Kiki Oliveira. Isso se deve ao fato do jogador estar minando o ambiente, dando declarações, frequentando o CT do Nacional, deixando fotos vazar, e a direção disse para o staff do atleta, não adianta gritar. De acordo com o Eduardo Gabardo, lá da Rádio Gaúcha, a direção gremista fez questão de marcar posição junto às pessoas que trabalham com o Kiki, deixando claro que a saída do jogador só vai acontecer caso seja bom para o Grêmio, e não por pressão. É uma postura firme do presidente Odorico e que vai se manter assim pelos próximos dias. O Nacional fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. A proposta foi considerada ruim e o Grêmio recusou. O Kiki ficou indignado, porque o Nacional fez a proposta, ele queria ir para lá e o Grêmio disse não. Sabe qual é o valor da proposta? A proposta de empréstimo era de 150 mil dólares por uma temporada. E a opção de compra, a opção, não é obrigação, estava na casa dos 2,5 milhões de dólares. Abaixo daquilo que o Grêmio investiu no jogador. O Grêmio pagou quase 4 milhões de dólares para comprá-lo. Então, assim, o negócio é ruim para o Grêmio, não será feito. Esse é o recado dado para o Nacional, para o jogador e para quem quiser o Kiki Oliveira. Tem um detalhe importante dentro da história que é, se o Kiki Oliveira não for vendido, ele é esperado no dia 2 de janeiro no CT Presidente Luiz Carvalho para começar os trabalhos de pré-temporada. Mesmo que ele tenha, já vagado a sua casa aqui em Porto Alegre, vai ter que arranjar outra porque tem contrato com o Grêmio, trabalha aqui e vai ter que treinar por aqui. O mesmo vale para o Arezzo. Se o Peñarol não melhorar a oferta, ele é aguardado dia 2 de janeiro no CT para começar os trabalhos com o técnico Luiz Castro. O bastidor pega fogo nesse sentido. Vamos conversar sobre o Luiz Castro, já que eu citei ele. O Luiz Castro ele tem chamado a atenção pelo nível de interesse que ele está no projeto, tá? E nos últimos dias o Luiz Castro, durante ainda as negociações, ele conversou bastante com a direção sobre categorias de base, um interesse real na estrutura do clube e demonstra também um desejo sobre planejamento a longo prazo. A direção passou relatórios, mas quando chegar em Porto Alegre ele deve se aprofundar. O que a gente sabe é que ele é um profissional que gosta de trabalhar com a gurizada, e isso acende um sinal de alerta para as utilizações do Mac, do Thiaguinho, do Luiz Eduardo, que são as grandes alternativas que o Grêmio tem nessa arrancada de 2026, vindas da base. Vamos ver o que ele vai fazer, mas o Luiz Castro
tá prometendo bastante antes de chegar em Porto Alegre, né? Pelo menos na expectativa, sem dúvida nenhuma. Voltando para o mercado de transferências, possíveis saídas, o zagueiro Gemerson está negociando com o Grêmio uma liberação. Ainda não sabemos se será uma transferência, seja por empréstimo ou em definitivo, ou a rescisão contratual em comum acordo. A informação foi dada pelo repórter Simon Bianchini na Rádio Gaúcha. E o Grêmio quer avançar até para liberar salário e deixar o jogador que não tem ambiente para jogar em Porto Alegre seguir a sua carreira. A definição que a direção gostaria de ter de maneira positiva é do goleiro Gabriel Grando, só que há um entrave. A proposta de renovação foi colocada na mesa, mas o Gabriel Grando está inseguro quanto ao projeto de titularidade. O Grêmio não consegue prometer para ele a titularidade e ele está cansado de ser reserva por aqui. Tem outras opções o Gabriel Grando, e aí fica naquela, tá, eu vou ser titular, vocês não podem prometer, então eu vou sair. É um ciclo meio vicioso essa negociação, tá? Tudo aponta para uma saída. Mesmo que o Grando tenha dito que gostaria de permanecer. Só que não tem como ele ficar com uma promessa de titularidade. O Grêmio não pode fazer isso, muito menos colocar no mercado, né? Convenhamos, é uma situação bastante delicada. Agora, a gente sabe que o goleiro Thiago Volpi não é a preferência da direção do presidente Odorico. Do mercado de transferências também chega uma notícia sobre o possível interesse do Grêmio em Alan. O volante do Flamengo, que tem hoje 28 anos, interessa ao São Paulo, ao Santos, ao Corinthians e ao Grêmio. Isso de acordo com o jornalista Jorge Nicola. O Grêmio está no mercado procurando de fato volante e o nome do Alan apareceu aí nessa história. Não há um aprofundamento sobre, porque o Grêmio está discutindo muito, mas muito mesmo com o Luiz Castro sobre reforços. Mas sim, o Grêmio tem procurado volantes. Não seria de toda surpresa o tricolor tentar o Alan, ainda mais porque ele está de saída do Flamengo, não faz parte dos planos para a próxima temporada, mas a gente sabe que o Flamengo não facilita em nada liberações, né? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que tu achou das últimas informações e a gente se vê. Tchau, tchau.